Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero hoje trazer para você um assunto que é extremamente importante, super importante. É porque eu tenho percebido que há uma grande confusão hoje na sociedade, especialmente na sociedade religiosa, com relação ao conceito de Deus e de Satanás. A gente vê muitas pessoas, uma quantidade inúmera de pessoas, falando sobre Deus, mas quando você questiona para elas sobre Deus, você percebe que elas não entendem nada sobre Deus. Uma quantidade infinita de pessoas que falam sobre falam e ensinam sobre céu, sobre inferno. Você pergunta coisas básicas sobre céu e inferno, elas não sabem de nada. Por exemplo, você pergunta para a pessoa onde é o céu, ela não tem a mínima noção, ela diz que é lá em cima no espaço. Onde é o inferno? É para baixo. Então as pessoas estão muito desorientadas com relação aos assuntos espirituais. E elas, muitas delas são educadoras, ou seja, estão transmitindo para os outros o quê? Também sobre Satanás. Hoje se fala muito sobre Satanás. O que é Satanás? Satanás nós conhecemos como o arcanjo Lúcifer, que se rebelou contra Deus lá no princípio da criação da humanidade, no Jardim do Éden, segundo os relatos bíblicos. Para nós unificacionistas, no termo Satanás, na verdade, significa possuidor do mal, né? Talvez qualquer coisa que possua, onde contém o mal, onde habita o mal, pode ser considerado Satanás. Entretanto, nós cristãos associamos esse termo Satanás com o arcanjo Lúcifer, uma vez que ele foi o primeiro possuidor do mal. Ele acabou sendo rotulado, com esse título de Satanás. Então, quando nós unificacionistas acreditamos que Satanás ele foi rendido, eu acho que muitos cristãos também acreditam que Satanás foi rendido. O cristão acredita que Satanás foi rendido por Jesus lá na cruz, no Calvário, e depois, através da sua ressurreição, Satanás foi colocado no seu devido lugar. Nós unificacionistas acreditamos também que Satanás foi subjugado por uma segunda vez e se rendeu perante as vitórias conquistadas pelo nosso fundador. Terminou o processo, o período de domínio, de reinado de Satanás. Nós acreditamos, eu acredito particularmente fielmente, que acabou o período do reinado de Satanás. Então, se acabou o reinado do Satanás, aquele que é o arcanjo Lúcifer, aquele que é o chefe, que era um chefe do mundo angélico, que foi expulso lá do céu, juntamente com os seus anjos, aquele que terminou o reinado dele, o governo dele, sobre a terra e também na dimensão espiritual. Então, as pessoas continuam falando ainda sobre Satanás, Satanás. Então, que Satanás é esse que nós estamos nos referindo hoje? Esse Satanás se refere às pessoas que estão possuindo o mal ainda. As pessoas cujos corações, cujas mentes habitam o mal. No caso, se refere especificamente às pessoas que estão na dimensão espiritual. Tanto os anjos quanto as pessoas que já estão no mundo espiritual, elas então são as portadoras desse título aí desonroso de Satanás. No entanto, como deve ser o comportamento? Qual é o relacionamento que nós devemos ter com Satanás? É o mesmo relacionamento com Satanás, aquele arcanjo Lúcifer que foi expulso do céu, aquele que conquistou o poder, o governo sobre a terra, que a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, se referindo naturalmente ao arcanjo Lúcifer, não a qualquer espíritozinho rebelde, qualquer espírito sofredor, qualquer espírito revoltado que tinha por aí. Qual é a nossa relação com esses espíritos maus, que você pode colocar tudo numa panela só e chamá-los de Satanás? A relação que nós temos com devemos ter com esses espíritos maus, ou anjos maus, depois da queda, da rendição do arcanjo Lúcifer, é a mesma relação que nós temos com as pessoas na sociedade. Na sociedade nós temos uma série de pessoas que combatem contra nós, que são nossos adversários, que tramam a sua queda, tramam o seu fracasso, que articulam para lhe prejudicar.
né? Estes são os Satanás encarnados. E qual é o relacionamento que você deve, como uma pessoa religiosa, construir com essas pessoas? É um relacionamento de inimizade, de combate, de guerra, de luta acirrada contra eles? Não. O relacionamento com essas pessoas, mas é o relacionamento no qual você deve aplicar sua cultura religiosa, investir sua cultura religiosa sobre elas, a fim com o objetivo de converter o seu comportamento, de converter a sua natureza, de converter o seu caráter, de fazê-los vir a compreender, né, e se arrepender dos seus posicionamentos, desistir dos seus posicionamentos, das suas posturas, dos seus planos, dos seus projetos. Essa é a relação que nós devemos desenvolver com os nossos inimigos, com os nossos adversários na sociedade. O que é que Jesus disse? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Essa deve ser a nossa relação com as pessoas más da sociedade. E se as pessoas más desta sociedade estão na mesma condição das pessoas más que estão na dimensão espiritual, pois são também nossos irmãos e irmãs, só que já desencarnaram, passaram para a vida, para a dimensão espiritual. Como que elas devem ser tratadas? Simplesmente como Satanás e devemos partir para o combate contra elas, ou devemos temê-las, ou devemos desafiá-las? Nada disso. Porque nós devemos ter o mesmo comportamento em relação a esses seres espirituais, né, que estão em posição corrompidas, devemos ter o mesmo relacionamento que temos com um possível adversário que nós temos aqui na Terra. A nossa posição é a posição de conquistar o nosso inimigo. Orai pelos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a nossa postura com relação às pessoas, aos nossos inimigos ou adversários aqui na Terra. E não poderia ser diferente com relação às pessoas que estão na dimensão espiritual. Então pare de ficar atacando os espíritos maus, atacando o Satanás, pare de ficar guerreando contra o Satanás. Se posicione como uma pessoa, como um representante de Deus. A missão do representante de Deus é conquistar, né, e converter as pessoas más. Não é entrar em guerra, em confronto contra elas. Isto não é a posição de pessoas de Deus, de pessoas religiosas. Então, se você não deve assumir essa postura com pessoas da terra, muito menos também com pessoas espirituais, é a mesma coisa. Então, para de ficar fazendo guerra contra Satanás e tentando derrotar Satanás e tentando subjugar Satanás. Para com isso, né? Você tem que conquistar os adversários. Vocês têm que amar o inimigo, orar pelo que vos perseguem. E muitas pessoas que nós estamos vendo hoje, crescendo, se desenvolvendo no movimento, né, de revanche, de luta, de combate, com pessoas físicas também. Pessoas religiosas estão adotando essa postura com os seus irmãos da terra, os quais eles deveriam, ou para os quais eles deveriam montar uma estratégia de conquista, uma estratégia de convencimento, uma estratégia de demonstração de amor supremo, né, a fim de conquistar os seus inimigos ou adversários, né? Elas estão partindo para o ataque, para o combate, para o confronto, com aquele pensamento que eu quero derrotar, eu quero esmagar, eu tenho que destruir os meus adversários. Este não é o comportamento, não é a postura das pessoas religiosas. Não é a instrução que as pessoas religiosas receberam, nem da Bíblia, nem do princípio divino, nem de Jesus, nem do fundador da nossa organização. Não existe esse tipo de instrução para o combate contra seus irmãos. Nem irmãos físicos e nem também irmãos da dimensão espiritual. Então é preciso repensar e não criar uma cultura, né, uma cultura incorreta, uma cultura inadequada com os ensinamentos que nós temos. Essa cultura que sem sentido, sem propósito e sem sentido, uma cultura que só levanta cada vez mais adversários, só produz cada vez mais inimigo. Se você trata o seu inimigo como Satanás, é claro que ele vai, né, se levantar contra você. Então você tem que saber que o inimigo não é Satanás mais, o inimigo é seu irmão.
O irmão que está no corpo, o irmão que está fora do corpo, mas é seu irmão. E ele você deve conquistar, você deve ganhar a simpatia dele. O mesmo processo que Jacó fez para conquistar Esaú, nós temos que fazer para conquistar as pessoas na sociedade e temos que repetir o mesmo processo também para conquistar as pessoas que estão na dimensão espiritual. Então, precisamos parar de fazer as coisas, de ficar falando as coisas sem sentido, sem pensar no que estamos falando. Simplesmente falar porque existe já um hábito na mente de falar certas coisas. Vamos fazer as coisas com raciocínio, com razão, dentro da lógica que nós aprendemos do nosso fundador. Neste tempo, hoje, onde a ciência está disponível, o conhecimento está disponível para todos, nós devemos pensar e estudar e termos certeza, consciência daquilo que nós estamos falando, para não ficarmos falando asneiras e coisas que podem prejudicar as outras pessoas e prejudicam o nosso próprio desenvolvimento, porque combate e revanche não vai produzir resultado para a vida religiosa, só vai produzir prejuízo para a obra de Deus. Então pense bem sobre isso, reflita bem e veja realmente se não faz sentido, se nós não precisamos mudar muitas coisas. Obrigado. Se gostou do vídeo, compartilhe.